Boa noite, querida jovem. 12 minutos no mercado. Espera para ver o que vai acontecer. E o tema de hoje é muito sensacional. Nós vamos falar sobre 12 minutos no mercado. E tu tá se perguntando, vai ficar uma hora aqui me ouvindo com essa paisagem aqui? Você já tá acostumado? Nada não. Vamos lá pro mercado. Fala, galerinha, olha onde é que a gente tá. E na semana passada a gente falou sobre 12 minutos na rodoviária, sobre alguns temas sociais que ocorrem, como fome, como sede e como a igreja deve agir. E hoje nós estamos aqui no mercado para cumprir esse desafio e olhar para as pessoas que nos servem. Sabe aquela pessoa que tem apoio, me procure, ou os caixas mesmo que passam por todas as situações e ainda estão humilhados? São essas pessoas que a gente vai pegar e vamos ver o que o Espírito Santo pode fazer nelas. Vamos lá comigo? Foi! Fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da... A parada mais legal dessa série é que a gente vai lidar com pessoas que geralmente não são vistas. Eu tenho certeza que os caras passam por pressão pra caramba e às vezes alguém dá bola pra eles é muito incrível. E é isso que o amor de Jesus faz. Comprar 1, 2, derrubei o negócio aqui, 3, eu vou levar um 4 aqui. Move the immovable, break the unbreakable. God we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God we believe for it. We know that hope is never lost. Oh, for there is still an empty grave. Eu sei que às vezes é bem difícil servir, vocês não são reconhecidos às vezes. E eu queria te dar uma cartinha agradecendo pelo seu trabalho, né? E pra ti também, querido. Muito obrigado por servir a gente quando tudo tá bem difícil, tá bom? Ok. Valeu, querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, dona Neuza e dona João. Valeu, querido. Obrigado, tá? Isso aqui vou guardar pra mim. Vamos estar a nossa terra. Vamos lá. Então, galera, a palavra de hoje é sobre 12 minutos no mercado. E por que foi escolhido o mercado? Porque o mercado é onde existem pessoas que servem, pessoas que muitas vezes não são vistas. E é de se imaginar que as pessoas que estão como caixa, acontecem coisas na vida deles, mas mesmo assim eles servem. E criando uma introdução sobre isso, eu quero mostrar para você que Deus criou você numa posição de destaque, para você ser vencedor. Se você pensar ao contrário disso, é um desperdício do seu tempo. É um desperdício daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. E o primeiro ponto da nossa palavra é: quer crescer? Diminua. Existem algumas pessoas que acham que são maiores do que são. E um exemplo muito top sobre isso é de Lúcifer. O que tirou Lúcifer dos céus foi o orgulho. E em Provérbios 16, 18 diz: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Existem também pessoas que são falsas humildes, ou seja, elas fazem tudo para com todos, mas não aceitam ser ajudadas. É muito importante nesse ponto você entender que você é importante, reconhecer o seu valor porque Jesus morreu numa cruz por você. Então entenda isso, reconheça o seu valor. Em Gênesis 1, 27 diz que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em Jeremias 1:5 diz que antes de você nascer, Deus já conhecia você. Deus já conhecia você pelo seu nome. Eu quero terminar com algo. A lógica do reino é ilógico, porque necessita que você, para crescer, se diminua. Para que você possa ser alguém em Deus, você possa ser o primeiro que serve. Então entenda, crescer, quer crescer, diminua. Faça isso. Vamos para o nosso próximo ponto? This is amazing grace.
segundo ponto é muito interessante, que ele fala, Jesus te entende. Às vezes a rejeição faz a gente ter uma dor muito grande, que a gente quase não consegue suportar. Mas existe uma história na Bíblia, e Lucas 23:18 diz que Barrabás e Jesus foram colocados em um pináculo, algo muito grande, e que disseram, quem eu devo soltar, Barrabás ou Jesus? E eles escolheram assim, gritando, acaba com ele e solta Barrabás. Jesus, como melhor do que ninguém, melhor do que você mesmo, ele te entende. Ele passou por muitas coisas que você já passou, e talvez piores. Por isso que Jesus, ele entende seu coração. Entenda esse ponto. Jesus, ele te entende. Independente das circunstâncias, independente dos traumas que você passou, Jesus sabe o teu coração. Esse é o nosso segundo ponto. Vamos para o nosso terceiro ponto? O nosso terceiro ponto diz assim, domínio sobre esse sentimento. O seu sentimento não é maior do que o poder de Cristo. Aquilo que você passou, o trauma que você passou, não é maior do que Jesus pode fazer pela sua vida. Não existe pecado maior, não existe circunstância maior que Jesus possa curar. Você precisa ter domínio próprio sobre esse sentimento. Dizer, não, eu não aceito isso vir sobre mim. Eu não aceito esse tipo de rejeição, porque Jesus me salvou. Jesus me tocou. Então entenda, Jesus, ele pode fazer algo grande na sua vida. Creia nisso, você vai fazer coisas maiores do que Jesus já fez. Amém? Então, querido, vocês viram agora há pouco uma sessão de tentativas de pregação no mercado, mas eu queria focar um pouquinho mais na palavra, que é o que interessa. Então, tudo isso foi feito para que pudesse chamar a tua atenção de alguma forma. Eu dei alguns pontos ali, tratando sobre algumas coisas bastante importantes. E eu queria que a gente pudesse discriminar ou focar mais nesses pontos. Para que você pudesse entender o que a palavra está falando e o que o 12 minutos tem para trazer no seu coração. Ô meu filho, tô pregando aqui, ó. Olha só, quando não tem ninguém pregando, tudo tá em silêncio. Mas tudo bem, vamos lá. O primeiro ponto que a gente falou ali, correndo, foi sobre quer crescer, diminua. Uma das coisas mais importantes que a gente tem no cristianismo em si, que a gente tem na igreja, que a gente tem no ministério de Jesus, é que sempre foi que a gente pudesse servir as pessoas. Que a gente pudesse trazer o reino de uma forma servil. Porque servindo é que se cresce. Então, tem um versículo muito legal que diz em Provérbios 16, versículo 18, que diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E eu dei um exemplo muito legal sobre como aconteceu a queda de Lúcifer e a queda de algumas pessoas na história, algumas pessoas na Bíblia, que o orgulho pesou no coração deles e eles foram embora ou fizeram algo que não deveriam fazer. E o primeiro ponto dele foi que Satanás, ele se encheu o coração de orgulho. Ele achava que conseguiria fazer tudo sozinho, que ele conseguiria ter mais do que ele já era. E assim, aquilo começou a corromper o coração dele. E quando isso corrompeu o coração dele, não teve mais como Deus estar perto dele, ou ele estar perto de Deus. Porque Deus não combina com o pecado, e o pecado não combina com Deus. Sempre foi assim, dessa forma. E a gente vê lá a queda de Lúcifer. E existe algo muito legal que diz em Mateus, versículo 23, do 11 ao 12, que diz: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então é muito importante você entender. E não é uma humilhação de ser humilhado. Às vezes as pessoas confundem essa palavra como se, não, eu tenho que me humilhar para as pessoas, eu tenho que ser agredido verbalmente por elas, de várias formas. Não. Quando ele fala que o maior de você deve se humilhar para ser exaltado, é na questão de ser humilde de coração, de receber a ajuda, de estar com orgulho, de deixar o seu orgulho de lado e assim o Espírito Santo tocar o seu coração. Porque o Espírito Santo não pode ajudar aquele que
não precisa de ajuda, né? O orgulhoso, ele tem essa questão de, não, eu não preciso de ajuda, eu consigo fazer sozinho, é dessa forma, é do jeito que eu quero. E a gente entende que não é dessa forma que Jesus pensa, que Deus pensa. Isso a gente tem em Romanos, no versículo 10, 9, que diz que aquele que quer seguir a Cristo, errei, mas em Romanos 10, 9 diz que você aceitar o Senhor, se você aceitar Jesus, volta. Em Romanos 10, 9 diz que se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, certamente será salvo. Então existe uma questão muito importante nessa frase, que antes de Jesus te salvar, é necessário que Ele seja o seu Senhor. Então essa questão de servir a Deus, essa questão de estar sempre à frente da obra de Deus, servindo, é o que vai fazer você crescer. Então, se diminua porque o ser humano, ele tem essa coisa de ego forte, de sempre tomar a frente. Mas Jesus, ele quer tomar o teu coração, e para que ele possa tomar o teu coração, você deve se esvaziar de si mesmo. Por isso que ele diz, aquele que quer me servir, pegue a tua cruz, abandona tudo que tem e vem dessa forma mesmo. Porque é importante que você esteja humilde e que você queira a presença de Deus. Amém? A segunda parte ali que eu falei é que Jesus te entende. Eu falei um pouquinho sobre trauma. Jesus, ele sempre se colocou no lugar do outro. A gente pode encarar Jesus como uma pessoa bastante empática, ou seja, se colocar no lugar dos outros. E a gente sabe que Jesus, ele entende o nosso coração, porque a gente vê alguma passagem em Mateus, em João, em Lucas, que fazem isso acontecer. De como Jesus era prestativo com o coração dos outros. É engraçado porque quando Jesus, ele está passando ali pela Judéia, pregando em todos os lugares, acontecem coisas incríveis. Ele sabe do coração. E é tão louco que Jesus entende, porque quando a gente vê a mulher samaritana, acontece algo muito extraordinário. Ela tá lá pegando água ao meio-dia, e meio-dia é meio estranho porque é muito sol, então isso só faz a gente pensar que ela estava ali porque ela era rejeitada de alguma forma pela população ali. E ele diz assim, ela diz assim, ele pergunta pra ela e diz assim, quem que é o seu marido? E ela diz assim, eu não tenho marido. E ele diz assim, eu sei, porque ele conhecia o passado dela, ele conhecia o coração dela. Então Jesus, quando ele se convida, quando ele bate ali na tua porta para entrar na sua casa, que é o seu coração, ele está mostrando que ele entende o seu coração. Isso significa que ele pode mudar o seu coração, que ele pode mudar o seu caráter. Jesus te entender não quer dizer que ele está apoiando o seu pecado ou apoiando aquilo que você faz. Jesus te entender só diz que ele conhece e ele sabe as ferramentas certas para mudar o seu caráter, para mudar a forma que você pensa, para melhor, para que ele possa estar mais perto de ti. Então existem alguns versículos que dizem assim, eu contei um pouquinho da história de Barrabás. Isso é tão louco, porque o nosso coração, ele é totalmente enganoso. E para mostrar que Jesus te entende, é porque Jesus já passou por vários perrengues, por várias coisas que talvez você nunca vai passar. Mas ele passou, e mesmo assim ele entendeu o amor de Deus, e ele colocou sobre nós esse amor que tinha sobre ele. E existe uma passagem em Lucas 23, que quando Jesus é preso, uma vez por ano, o governador do lugar, ele liberava um preso. E aí acontece algo. Tem Barrabás, que é um assassino, e Jesus, o Salvador. E as pessoas estavam tão enfermas no seu coração que quando o governador perguntou quem que eu devo liberar, as pessoas começaram a gritar, Jesus, liberta Barrabás, liberta Barrabás, liberta Barrabás. E Jesus, ele é crucificado. Naquele momento, ele é condenado, né? Ele é condenado não à cruz, ele é condenado a tomar um monte de chibatada. Depois, o próprio povo judeu pega e o crucifica, né? Então, é importante entender que Jesus, assim como nós, ele também passou por várias situações. E assim como nós passamos por várias situações e temos esses exemplos, ele conseguiu passar para as outras pessoas. Não pense que a sua condição ela é única.
Ah, não, mas você não... Eu sempre dizia isso. Você nunca vai me entender. Você não passou por que eu passo. Mas Jesus, ele é onipresente. Ele entende o seu coração. E por ele entender o seu coração, é porque ele tem misericórdia. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus se renova a cada dia, a cada manhã. Por ele entender este coração, por ele entender esse coração, Deus decidiu que Jesus pudesse vir à terra e morrer por nós. E assim nós pudéssemos ter uma salvação e um relacionamento com ele. E é legal porque Jesus, ele traz essa ideia de que a galera acha que quando você aceitar Jesus, tudo vai mudar, todas as coisas vão ser transformadas. E isso é mentira. É tão mentira que não foi Jesus que contou essa mentira, as pessoas contam essa mentira. E diz assim, em João 16:33, diz: Neste mundo vocês terão aflições, mas contudo tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, Jesus, ele te entende, mas ele também entende que vai ter aflição, vai ter coisas que vão te tirar a paz do seu coração, que vão fazer com que você caia, que vão fazer com que você sofra, mas ele diz: espera aí, tenha bom ânimo, porque eu venci. O que você passou, eu venci. O que foi colocado à prova para mim, eu venci. E assim você vai ter vários e vários textos que vai demonstrar que Jesus passou por várias coisas. Ele rejeitou todos, então é possível. Ele diz: calma, vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. O nosso terceiro ponto é dominar esse sentimento. Uma das coisas mais difíceis do ser humano não é vencer uma guerra externa. É muito fácil, você treina e você consegue vencer uma guerra, você consegue se tornar expert naquilo que você quer, treinando e dedicando tempo. Mas o sentimento é uma coisa bastante difícil. O emocional, lidar com aquilo que você tem por dentro, é muito mais difícil do que lidar com coisas exteriores. Então é importante você entender sobre domínio. E a palavra de Deus é tão legal que ela diz sobre fruto do Espírito. E a galera acha que são frutos. Não são frutos, são fruto. Ou seja, é apenas um fruto. Quando o Espírito Santo vem sobre você, a manifestação dele, a forma das pessoas saberem que você é um cristão, que o Espírito Santo está dentro de você, é o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito que eu acho muito legal é o domínio próprio. Você dominar você mesmo. Você ter domínio sobre o sentimento. E às vezes isso vai acontecer. Esse sentimento de, eu sempre sou menosprezado, ninguém liga pra mim, ninguém me olha, eu sempre faço o que eu posso e ninguém nunca dá bola. E eu acho que é muito interessante porque é basicamente sobre isso que sobre isso que eu entendi sobre 12 minutos no mercado. Sobre a situação das pessoas que servem todos os dias, a todo momento, e não importa o que elas passam dentro de casa, elas têm que servir, porque essa é a obrigação delas como profissional. Mas virando para um contexto mais legal, é que Jesus, quando ele nos escolhe para sermos salvos, ele diz que nós deveríamos servir. É uma palavra tão forte que é legal que ele diz que nós seríamos escravos do seu amor. Escravos do seu amor. Então servir a Deus é uma forma incrível de expressar a sua adoração por ele. Então, olha só, em Provérbios 16 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, você que é uma pessoa volátil emocionalmente, não consegue lidar com os seus pensamentos, não consegue lidar com a rejeição ou algo do tipo, tem algum trauma, em Provérbios Deus diz: confia em mim, porque eu estabelecerei os seus pensamentos. Eu colocarei ordem sobre os seus pensamentos. Ou seja, há uma necessidade de você colocar em Deus todo esse sentimento ruim, toda trauma que já aconteceu contigo, você precisa colocar no Senhor. É muito louco, porque tudo que você não coloca no altar, Deus não pode tratar. Anota isso. Tudo que você não coloca no altar, Deus não pode tratar. Então, quando você coloca no altar, você diz: Deus, eu não consigo mais, me ajuda dessa forma. E a gente está falando sobre isso porque lá na frente a gente fala um pouquinho sobre orgulho. E às vezes a gente acha assim: não, já estou um bom tempo na igreja, eu consigo lidar com esse pecado. Já estou um bom tempo na igreja, eu consigo lidar com essa situação, com essa emoção. E é uma mentira que o diabo tenta pregar no seu coração de que você consegue.
com Jesus é muito mais fácil. Então, coloca isso no seu coração, sobre os seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. E em quarto ponto, do menor ao maior. Ele diz em 1 Coríntios 1, 27 e 28, é muito legal, eu gosto bastante desse texto, que diz: Deus escolheu as coisas deste mundo para envergonhar os sábios, as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas no mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada os que são. Tem algo que Deus é especialista, e eu falei um pouquinho sobre isso ali no mercado, que é tirar pessoas que são extremamente ruins ou passaram por um pecado totalmente complicado, de tornar uma pessoa que é improvável em uma pessoa que pode se tornar algo. Ele faz isso com excelência. Sabe quando você tá naquele jogo lá, você diz, cara, vou perder, de repente aquele jogador pega e faz um monte de gol e todo mundo diz, caraca, que incrível, que sensacional. Jesus, ele é especialista em tratar corações improváveis e tornar esses improváveis em corações prováveis. Isso, a gente tem exemplo como Moisés, a gente tem exemplo como Davi, que foram pessoas que praticaram um pecado que talvez você não tenha pecado ou não tenha feito, que é matar alguém ou adulterar com alguém, mas ele transformou essas pessoas em relacionamento, em pessoas que puderam ter algo com ele. Amém? E eu queria concluir com algo bastante legal. Em Jeremias 1,5 diz que antes de você se formar no ventre da tua mãe, ele já te conhecia, ele já sabia, ele já te chamava pelo seu nome, ele te constituiu como profeta às nações. Então você precisa entender que existe algo de Deus em você, mesmo antes de você querer Ele. A Bíblia diz que a gente ama Deus porque Ele nos amou primeiro. Então todo esse sentimento de rejeição, de as pessoas olharem para você de uma forma errada, ele deve ser quebrado. E quanto mais você entender que mais eu devo servir para que eu possa crescer, você vai entender que Deus, ele está naquilo. Então, sirva. A Bíblia diz que aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Então, se você quer ser um cristão excelente, guarda todos esses pontos. Coloca no seu coração. Não perde por nada, não perde arena. Não perde arena online, principalmente. Não perde os cultos, para que você possa entender que servir é muito melhor do que ser servido. E ainda mais quando nós colocamos o reino na frente das situações. Quero orar por você. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos onde você está, que eu vou orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos que o Senhor tenha ouvido a nossa oração. Nós queremos que o Senhor tenha escutado o nosso clamor, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus, o nosso caráter. Muda, Senhor, em nome de Jesus, os nossos pensamentos, Senhor. Senhor, nós cremos no que o Senhor diz e nós cremos que nós somos aquilo que a Tua palavra diz que nós somos. E nós declaramos, Senhor, que nós teremos mais servos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que mesmo sendo invisíveis, Senhor, às outras pessoas, mas que o Teu reino cresça, Senhor, em nome de Jesus. Para que a gente não apareça, mas que o Seu nome seja engrandecido.